Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes da base do Espiritismo. Você que nos acompanha sabe que estamos visitando os roteiros do ERG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E nesse semestre, iniciamos o tomo 2. Já estamos no módulo 11, onde trata de lei de liberdade. E hoje será o roteiro 3, que trata de livre-arbítrio e fatalidade. Vamos receber meus queridos amigos para mais esse trabalho, com muita alegria, meu querido Antônio Reinaldo. Olá, tudo bom, meus amigos? Prazer estarmos de novo aqui para mais um programa dessa doutrina que nos consola e nos guia nessa jornada. Que seja um bom programa, bons debates, bons esclarecimentos. Minha querida Isabela Martins. Olá. Ixi, a voz até falhou, gente, mas olá. É um prazer estar aqui, como sempre, né, falando sobre doutrina espírita e trazendo esclarecimento para aqueles que nos assistem e reforçando os nossos conhecimentos, né, dentro dessa doutrina. E meu querido Raimundo Souza. Mais uma vez aqui, né, agradecendo, né, aos nossos irmãos internautas que nos colaboram com a gente, né, assistindo os nossos vídeos, dando os seus likes, fazendo seus comentários, e mais uma vez para a gente fazer esse trabalho aqui que é prazeroso, que é estudar essa doutrina consoladora. E vocês que nos acompanham, mais de 8 mil inscritos no canal, é com muita alegria que a gente, e também senso de responsabilidade, que a gente contabiliza isso. E você que nos segue e não tem um sininho marcado, marque, para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado, não só do nosso programa, mas de outros que o canal semanalmente está postando. Compartilhe, nos ajude a amplificar essa mensagem que tanto nos auxilia e nos consola. Vamos ouvir agora um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 28 do livro Ceifa de Luz, mensagem que foi ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Estado Mental. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vista aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem e, depois de aceitá-las,
construtivamente. Verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Após o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade de a gente dar aquela acalmada, escutar uma boa mensagem e nos preparar para mais uma roda de conversa. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu falei no começo, estamos no módulo 11, que trata de lei de liberdade, e a gente observa que foi um módulo bem detalhado, né? A gente, no roteiro 1, falando sobre liberdade, roteiro 2, liberdade e responsabilidade, e hoje a gente vai tratar de liberdade e fatalidade. Você que não assistiu, assiste para poder você entender o enredo, né, como está sendo trabalhado na proposta do ESG, para a gente poder ter esse detalhamento, esse esmiuçar da temática, e a gente vê o quão importante é a questão da lei da liberdade, da responsabilidade, e hoje a gente vai ver a questão da fatalidade. Será se existe fatalidade? Existem as coisas pré-determinadas? E aí, se existe, onde é que fica o livre-arbítrio? É esse o tema que a gente vai estar trabalhando hoje. Meu querido Raimundo, nos diz aí o que é fatalidade, principalmente segundo a doutrina espírita. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer, né? Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, né? Entre aspas, esse destino tem que estar sempre entre aspas, né? Que no âmbito do espiritismo, essa afirmação de Allan Kardec busca trazer uma nova perspectiva sobre a existência da fatalidade em nossas vidas. A fatalidade não é um evento predeterminado ou imposto pelas forças externas, mas sim escolhido pelo próprio espírito antes de reencarnar no plano terrestre. De acordo com essa concepção, o espírito, como ser imortal, possui a liberdade de escolher as provas que enfrentará em sua jornada evolutiva. Isso a gente falou no ESD 1, quando falamos do Planejamento reencarnatório, né? Planejamento reencarnatório. Isso foi bem batido, as pessoas, quem quiser pode voltar lá, a gente vai deixar o link, né, aqui embaixo, para poder as pessoas acessarem esse programa, que foi do ESD 1, que fala do planejamento reencarnatório. Então, essas provas podem se manifestar por meio de desafios, dificuldades, ou até mesmo situações trágicas, nas quais o espírito terá a oportunidade de aprender, evoluir e se redimir de erros cometidos em vidas passadas. É importante ressaltar, né, que essa visão não exclui a existência do livre-arbítrio e da responsabilidade individual. Mesmo diante das provações escolhidas, o espírito possui a liberdade de agir e reagir conforme suas escolhas e decisões. Assim, a fatalidade se torna um reflexo das próprias opções e consequências geradas pelo espírito ao longo de sua trajetória. E é isso que a gente vai esmiuçar nesse programa aqui, né, para mostrar realmente os efeitos dessa crença que a gente tem da fatalidade. Isabela? Uma coisa que, enquanto o Raimundo lia, né, eu fiquei pensando, é que, assim, na verdade, até assim, como eu fiquei até admirada, na verdade, dessa colocação, e ela está, né, dentro das obras básicas, porque eu achei que os espíritos foram até bem cordiais, né, porque na grande maioria das vezes eles são bem diretos, e olha, isso aí não existe, isso aí é uma invenção do homem, e etc e tal, eles geralmente são bem diretos.
Mas aí eles floreiam um pouco para dizer assim, olha, o que você chama de fatalidade, né, na verdade não é bem uma fatalidade, é uma consequência, na verdade, de ações anteriores, né? Em resumo, é isso que eles dizem, mas de forma muito cortês até, eu achei. E o que fica muito claro quando se estuda esse assunto é que, se temos o livre-arbítrio, ainda que ele não seja absoluto, né, que algumas vezes existam interferências, e principalmente dependendo do nível de evolução espiritual em que nós estejamos, a fatalidade, ela acaba sendo algo que eu denomino dessa forma, mas ela não é exatamente o que a gente pensa, obra do acaso, porque o acaso não existe, né? Porque se existe um Deus e se ele está presente em tudo, a todo momento, em todos os lugares, então não existe nada ao acaso, né? Tudo tem a sua anuência, o seu conhecimento, e quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende que, além disso, tudo existe e acontece por mérito ou merecimento nosso. Às vezes é mérito. Eu fiz por onde? Às vezes eu mereci passar por aquilo, ou escolhi, como o Raimundo na leitura bem colocou, e em certos momentos nós participamos dessas escolhas, né, que serão tomadas, ou das situações que nós iremos passar, e foram escolhas nossas mesmos, né, ou consequências de escolhas anteriores. Eu acho que é um pouco isso. Reinaldo? Né? A tipo da coisa. O que os meus amigos falaram é a pura verdade. Mas tem uma coisa que eu quero só chamar a atenção. Tem uma fatalidade que eu acho que ela é bem verídica, sabe? O nascer e o morrer. Isso são duas coisas que é fatal. Nós vamos nascer um dia, ou vou até dizer, vamos renascer e um dia vamos morrer. Isso é fatal. Não tem mudança. E realmente, como foi bem esclarecido pelo Raimundo e a Isabela, a fatalidade não é exatamente como a gente pensa, né? A gente pensava, fatal, isso aqui vai ser desse jeito. Não. Nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, escolhemos, é uma escolha nossa que fazemos isso. Então, aquilo ali é uma fatalidade, eu vou passar por aquilo. Agora, como eu vou passar por aquilo vai depender do meu livre-arbítrio. De como eu escolhi a prova, por exemplo. Tem umas coisas que, uma prova que eu escolhi, por exemplo, escolhi uma prova para vir sem a visão. Por exemplo, certo? Bom, é uma fatalidade nesse sentido, porque eu escolhi aquilo. É uma escolha minha de vir sem a visão, vir sem um braço, sem uma perna, alguma coisa. É uma escolha do espírito. Então, de certo ponto, é uma fatalidade, mas por uma escolha dele. Agora, como ele vai viver com essa fatalidade, vai depender do livre-arbítrio dele. Eu tenho essa situação, eu vou viver bem ou vou viver mal? Eu vou decidir. Não, eu nasci com uma deficiência e eu vou viver a melhor maneira possível com essa deficiência. Ou eu vou viver a pior maneira com essa deficiência, reclamando e colocando. Então, a fatalidade nesse sentido, não dizer assim, olha, isso aqui vai ser desse jeito, tu vai nascer sem uma perna e tu vai chorar, vai reclamar. Não é isso, não. A gente que decide o que a gente quer viver com aquela situação que a gente escolheu. Tá? Então, é mais ou menos isso que o Deus falou, então é mais ou menos isso que eu entendo da fatalidade que acontece. Reinaldo roubou meu comentário. Eu ia falar justamente da eu não roubei, não. Que existe. Quem fica por último come os restos. Justamente quero falar, a fatalidade é justamente de a gente voltar, né, reencarnar e de morrer. Agora, o que vai acontecer nesse meio tempo aí é que são elas. Mas olha, o nosso livre-arbítrio ele é algo tão poderoso, né? E a nossa evolução moral conta tanto que, mesmo numa fatalidade como essa, porque eu entendo essa colocação desses dois acontecimentos como fatalidades, mas ainda assim, nesses acontecimentos que são inevitáveis, nós podemos adiá-los. Tanto adiar a necessidade de uma encarnação, que já é eminente e tudo mais, e na obra Nosso Lar a gente tem um caso clássico que conta isso, né? E a gente não só pode adiar esse nascer, como morrer também. Por exemplo, a gente pode citar aqui o caso do Raul Teixeira, por exemplo, né? Que, segundo ele próprio, já colocou, esse momento dessa partida ele já poderia ter acontecido, mas ele recebeu, né, digamos assim, um bônus aí para permanecer um pouco a mais, terminar alguns trabalhos e tudo. Então, assim, mesmo situações como essas
você ainda consegue adiá-las, apesar de que você não consegue evitá-las. Então, de fato, são fatalidades, mas que ainda assim você consegue, de alguma forma, ter um certo adiamento desse acontecimento que é inevitável. E aí, pegando um gancho da fala de Reinaldo, que ele deu o exemplo e a gente pode enxergar justamente a relação do livre-arbítrio e fatalidade, eu gostaria da gente dar essa mais esmiuçada nessa questão, dessa relação entre livre-arbítrio e fatalidade. Começa aí, Bela. Bom, a diferença seria, André, entre Não, a livre-arbítrio relação mesmo entre livre-arbítrio e fatalidade. Até essa tua fala, tu já deu uma entrada nisso. Exato, porque assim, gente, a gente vem falando, já veio falando em alguns programas, né, sobre o livre-arbítrio. E aí a gente entende que a gente, quanto mais maduro espiritualmente, mais interferência nós temos sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Não é bem sobre as coisas que acontecem, mas aquilo que provas que nós precisamos passar, né? Nós conseguimos ali ter muitas interferências. E essa relação com a fatalidade é como como eu falei agora há pouco, tem coisas que são inevitáveis, nascer e morrer é uma delas. Mas quanto mais espiritualizado, quanto mais evoluído moralmente, mais eu consigo ter um certo domínio sobre isso, ainda que ele seja inevitável. Então, a gente vai percebendo que essa maturidade espiritual é algo que determina muita coisa. Quanto mais maduro espiritualmente, mais eu consigo fazer interferência sobre o meu destino, entre aspas, né? E quanto menor a minha condição de decidir sobre algo, né? Quanto menor a evolução eu tiver, obviamente eu consigo decidir menos. E para a gente entender e visualizar isso, quem não seja espírita e esteja nos assistindo, é só a gente pensar nas crianças, por exemplo. Quando muito pequenas, existem pouquíssimas coisas que eu consigo deixar que elas decidam. Na grande maioria das vezes, eu, enquanto pai, enquanto adulto, né, tomo decisões por aquela criança. Mas à medida em que ela vai crescendo, ou seja, ela vai amadurecendo, ela vai evoluindo, eu deixo com que ela tome suas decisões, né? Certas coisas eu já deixo para que ela escolha. Mas, em compensação também, se eu for um pai saudável, é bom frisar isso, porque nem todos são, mas se eu for um pai saudável e eu deixo a criança, né, escolher certas coisas que ela já tem maturidade, eu também a deixo viver as consequências daquelas escolhas, né? Então, se eu permitir que você... não, decida, você quer banhar de piscina até agora? Eu acho que já está na hora de você sair. A criança, não, vou aqui mais, e fica gripada, você olha, mas isso aqui é consequência do quê? Então, na hora de tomar a injeção, de tomar um remédio, não vem achar ruim, porque isso aqui é fruto das suas decisões, né? Então, assim a gente vai lidando. E então, não dá para dizer que essas coisas que são consequências das nossas decisões seriam fatalidades. Mas as interferências nas fatalidades da vida, entre aspas, elas ocorrem, e eu tenho maior ingerência à medida que eu tenho maior conhecimento e evolução moral. Reinaldo? Aqui na portilha do ERG tem um trechinho interessante que eu vou só ler aqui, só para complementar o que a Isabela falou, que diz o seguinte: o Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divina. A fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam da escolha previamente definida, na maioria das vezes, do plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade do progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa, ou replanejada em si, considerando o benefício que pode resultar para alguém. Na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptado às circunstâncias e aos resultados esperados. Então, isso aqui traz mais ou menos o que a Isabela já falou. A fatalidade, ela tem a ver só com essas situações, com a escolha de prova, com a definição da nossa reencarnação, o que a gente vai passar. É tudo isso que o livre-arbítrio, é como diz, essa fatalidade, ela tem um vínculo muito forte com o livre-arbítrio, porque através dos nossos livre-arbítrios, nós escolhemos o que queremos passar.
Nós escolhemos aquelas provas que precisamos refletir, passar sobre elas. E, através do nosso livre-arbítrio, nós tomamos a decisão de como passamos por essas provas. E ele diz, como a reencarnação é flexível, então isso vai se adaptando de acordo com as nossas ações. Então, a fatalidade, ela tem muito a ver com, como ele diz aqui, ela é um produto do livre-arbítrio. É porque eu decido o que eu quero fazer. Então, a partir da hora que eu decido fazer isso, eu estou criando uma fatalidade para mim. Eu estou criando uma fatalidade para mim. Então, não é exatamente aquilo que é definido por Deus, digamos. Fatalidade é uma coisa definida por Deus, que vai acontecer e pronto. Não, a fatalidade é definida por mim, pela aquela decisão que eu tomei de fazer aquilo. Quando eu digo que eu vou fazer isso, eu vou fazer e vai acontecer. Eu tomei uma fatalidade. Então, é mais ou menos isso que é a fatalidade, para a gente sair daquela coisa que todos... tinha que acontecer isso. Tinha que acontecer porque a decisão foi sua. Você tomou essa decisão, você decidiu para isso acontecer. Se não foi agora, foi lá atrás. E aí, como ele diz, sempre isso é feito, a maioria das vezes, no plano espiritual, não é isso? Então, o que acontece? Na verdade, isso é sempre para trazer o resultado bom, o benefício para a gente, para que a gente, o quê? As provas para a gente passando e aprendendo, cada dia mais aprendendo, nos educando. Lembrando, né, que o livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano possui de escolher suas ações e tomar decisões, né, Reinaldo? Decisões autônomas, né? Então, sendo responsável pelos seus atos e pelas consequências que estes acarretam, né? Simples assim, né? Então, por outro lado, né, a doutrina espírita também postula a existência da lei de causa e efeito, como bem explora isso aí na fala de Reinaldo, né? Que determina que cada ação gera uma consequência de acordo com suas características, né? E essa lei não é uma imposição divina, mas sim uma lei natural que opera no universo. Entendeu? Então, dessa forma, a relação entre livre-arbítrio e fatalidade reside no fato de que, embora seja livre para tomar suas decisões, o indivíduo está sujeito a colher as consequências dessas escolhas, sejam elas positivas ou negativas, ou seja, a chamada fatalidade não são resultados de um destino predeterminado, mas sim consequências advindas das próprias ações e escolhas do indivíduo, tanto nessa existência quanto em vidas passadas, né? A gente tem que lembrar que quando a gente está lá no nosso planejamento reencarnatório, né, a gente faz aquelas escolhas no macro, né? No macro. Por exemplo, eu tenho uma situação bastante complicada, eu preciso vir numa região onde impera, né? Onde impera o crime, né? O crime. Então, através das minhas ações, do meu livre-arbítrio, né? Eu vou da oportunidade, né? Da oportunidade de entrar para o crime ou não, né? É o meu livre-arbítrio, eu sei o que é das consequências, né? Então, é o meu livre-arbítrio que vai decidir. E o livre-arbítrio sempre é na condição física, certo? Bem, eu ia fechar com um exemplo, mas Raimundo já nos trouxe dessa questão. Então, pronto, não vou mais fazer o comentário. Eu ia pegar o gancho do Reinaldo da questão com a deficiência, né? Eu venho nessa condição física de deficiente, mas como eu vou me comportar, se isso vai ser um motivo para eu me prostrar ou de eu evoluir, aí é que vai imperar o livre-arbítrio, são as minhas escolhas de como eu vou me comportar diante disso, aí você já trouxe essa condição, no caso aí, moral, né? Bem, aí pegando essa fala de Raimundo que nos trouxe a questão do destino, Raimundo, como é que a gente, enquanto espírita, entende essa questão de destino? Está no meu destino, passar por isso. Diz aí, qual é o nosso destino? Fica muito fácil essa coisa do destino, né? A gente não tem oportunidade nenhuma de fazer nada, né? Mas na frente tem até uma pergunta que você fez, que é feita aqui, que coloca realmente assim
essa dificuldade da gente entender essa coisa do destino, né? Mas a doutrina espírita, para a doutrina espírita, o destino não é algo fixo e pré-determinado, mas sim resultado das escolhas que fazemos ao longo de nossa jornada. Somos seres eternos, compostos de uma essência espiritual e que nessa essência não se limita apenas à vida terrena. Somos responsáveis por nossas ações e temos livre-arbítrio para decidir como agir. Nossas escolhas moldam nosso destino, pois cada ação que tomamos terá consequências, sejam elas positivas ou negativas, né? E essas consequências e aprendizados são parte essencial do nosso progresso espiritual, né? Então, o destino, nesse contexto, né, pode ser compreendido como uma oportunidade de aprendizado e evolução. Cada experiência vivida, seja ela de alegria ou de dor, tem um propósito maior em nossa jornada espiritual. Através dessas experiências, podemos desenvolver virtudes, né, como amor, compaixão, paciência, perdão, que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. E ao entender que somos co-criadores do nosso destino, a doutrina espírita nos desafia a refletir sobre nossas ações e escolhas. Devemos buscar agir de acordo com o amor ao próximo, respeitando o livre-arbítrio alheio e promovendo a caridade e a fraternidade. Só isso. Só tudo isso. Difícil ou é fácil? O problema é o caminho que é difícil. Aí tem aquela escolha lá. Segundo a doutrina espírita, basta um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Vontade. Né? Essa ideia de destino, né, que Raimundo está comentando aí, é engraçado porque tudo é uma questão de interpretação. Eu gosto muito da doutrina espírita quando ela traz, tipo assim, por exemplo, essa ideia, vamos ver se eu vou lembrar aqui do exemplo que eu quero mesmo. Mas assim, por exemplo, a gente fala, existe... Como é a palavra que é muito utilizada nas religiões cristãs, e que a gente fala assim, existe uma evolução, você está aqui para evoluir, mas outras religiões utilizam uma outra ideia. Vou ver se eu me lembro daqui para o final, gente, do programa. Mas a mesma coisa eu fiquei pensando dessa ideia de destino, né? Essa ideia de destino como algo fatal, inevitável, que estava lá, precisava acontecer, existe algo semelhante, né? Não é bem esse destino solto que a gente comumente imagina, mas talvez a gente pudesse trocar a palavra, né, destino por planejamento. Existe sim um planejamento, e aí você vem e precisa viver certas situações que parecem predestinadas para você. Mas elas não foram predestinadas assim, você tem que viver isso, você é obrigado a viver isso. Não, elas foram pré-planejadas, né? Antes de você reencarnar e tudo, existiu esse acordo em que muitas vezes você mesmo participou, né? Na grande maioria delas, inclusive. E quando a gente chega aqui, como a gente tem o véu do esquecimento, aí parece que, mas eu não combinei isso. Não me lembro de ter pedido para nascer com esse problema, não me lembro de pedir para essa pessoa cruzar o meu caminho quando eu tivesse tal idade, não combinei de me reconciliar com esse inimigo, que eu ainda odeio ele, etc. e tal. Então, a gente vai começando a tentar fugir, né, dos acordos que nós fizemos com nós mesmos e com uma equipe espiritual, e depois a gente quer jogar a culpa em algo aleatório, e muitas vezes chama o destino disso, né, de uma situação que precisava acontecer, mas que eu não tive nenhuma participação, quando não é bem assim, né? Então, eu gosto muito da doutrina espírita, porque ela te explica que aquilo existe, mas isso, nada, nem isso e nem nada é ao acaso, né?
por obra divina, que alguém achou que eu precisava quando eu não concordei com isso. Não, concordei sim. Ou fiz por onde, né? A gente não pode nem pecar com a cabeça tranquila, né? É a doutrina espírita. A minha mãe que gosta de brincar, gente, que ela fala quando alguém chega no centro espírita, que a pessoa não era espírita, que ela encontra essa pessoa lá, ela... Fulano, posso te dizer uma coisa? Corra, corra, que você ainda sabe pouca coisa, ainda dá tempo de você, nessa encarnação, fazer algumas bobagens de consciência limpa, assim, tranquilo. Porque depois que você começa a estudar, meu amigo, nunca mais você tem paz na sua cabeça. E é verdade, Mas será mesmo. errando, mas com um peso maior do que quando errava sem saber, né? Verdade. E a gente tem que... O nosso grande problema é esse, né? Esse despertamento para a verdade que a doutrina espírita nos chama, que Jesus nos pede de conhecer a verdade para a gente ser liberto. E nós somos libertos, mas somos libertos ainda rebelde, né? Então, porque o que acontece? Esse destino que Isabela falou, que a Emília falou, é o gênero das provas, né? Nós escolhemos o gênero da prova. Aquela situação, como o Raimundo exemplificou, no lugar que eu vou nascer, eu tenho que me libertar de um determinado vício, eu vou nascer do lugar onde aquele vício impera, onde tem muito aquele vício, para mim ter força de vontade e não me contaminar. E assim, várias outras situações. Então, o gênero da prova. Eu não nasci para ser alcoólatra, mas eu vou nascer de uma família que tem pessoas que bebem para me resistir ao álcool. Isso é gênero da prova. Aí a decisão, o livre-arbítrio é meu. Então, o meu destino é como Isabela falou, esse planejamento que, quando lá no mundo espiritual, a gente senta com uma banca e vamos lá discutir. Às vezes a gente quer... Aquelas pessoas que dizem que não tem culpa do que acontece na vida dele, às vezes ele queria até mais do que ele recebeu, mas o pessoal, não, vai devagar, isso é muito grande, é muito pesado. Então, a gente escolhe coisa que chega aqui, a gente reclama que é muito pesada, que a vida é difícil, que o fardo é pesado, que ele não está conseguindo resistir, porque ele, às vezes, aquilo que ele recebeu, ele queria muito mais. Então, nós escolhemos todas essas situações. Então, o nosso destino é traçado em cima desse planejamento, que, às vezes, ao longo da nossa jornada, ele é modificado. Às vezes é modificado. Quando a coisa está muito difícil, espera aí, vamos aliviar a carga desse cabo aí, vamos trazer ele de volta. Por isso que a minha carga, eu aceitei e vou segurar até terminar. Então, às vezes, o cara volta rápido porque a carga dele está muito pesada, ele começa a botar besteira, ele traz ele para cá para de novo voltar. Então, esse é o destino que tem nesse sentido, mas em planejamento, não uma definição que tu vai passar por isso, tu vai passar debaixo de uma escada, vai cair o cara da escada, cair em cima de tua cabeça. Não existe isso, né? Não existe. Então, realmente o destino, como os meus amigos falaram, é esse planejamento que a gente faz junto. Nós hoje já temos o entendimento de fazer o planejamento da nossa reencarnação junto com a equipe espiritual. Hoje nós não temos, nós aqui, muita gente hoje aqui no nosso planeta, já tem esse discernimento. Nós não somos mais pessoas que reencarnam compulsoriamente. Olha, tu vai reencarnar porque tu precisa reencarnar porque tua situação está difícil. Não, nós já temos essa condição, esse entendimento que já podemos participar desse planejamento. Parece que a gente fica todo o tempo tentando escapar da responsabilidade, né? Ah, tá no meu destino. Ah, isso aí é meu karma. E aí vou trazer mais um. E a gente já trabalhou aqui, a gente já conseguiu conversar. Aí vou trazer mais uma. Como é que, então, que a doutrina consegue nos explicar essa ideia de deixa a vida me levar? Quem começa? Só do carnaval. Diz aí, Reinaldo. Olha, deixa a vida me levar é basicamente aquela pessoa que não tem um propósito para a vida. Ele ainda não compreendeu o que ele está fazendo aqui. Porque a partir da hora que nós reencarnamos, que nós nascemos, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Com toda franqueza, é muita, digamos, infantilidade nossa nascer aqui, olhar para esse mundo onde há diversidade de todas as maneiras e dizer, deixa a vida seguir, deixa a vida me levar. Porque, com certeza, Deus nos criou por um propósito maior. E todos nós precisamos refletir sobre isso. Deus me criou para um propósito maior. Qual é esse propósito? Aí eu vou buscar o propósito. Mas o propósito é seguir a vida como ela vem. Eu tenho que direcionar minha vida para esse propósito maior.
Então, as pessoas que ainda estão, deixa a vida me levar, porque as pessoas ainda não compreenderam qual é o propósito da vida. Estão aí num barco sem comandante. Então, a gente precisa entender, porque todos nós temos um propósito, esse propósito foi Deus que criou para a gente, e Ele quer que a gente siga esse propósito. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente abre, quando a gente está assim, a gente abre a mão do nosso livre-arbítrio para não fazer nada. O livre-arbítrio é escolha. Isso é um livre-arbítrio negativo que a pessoa faz. Eu abri mão de escolher viver de uma maneira diferente para que eu siga o caminho que foi traçado para mim. E aí, quando a gente toma essa decisão, a gente retarda nosso crescimento. A gente atrapalha a nossa jornada. E a gente esquece, quando vai acordar, de ter que sair correndo, e a gente sai correndo e se atrapalha lá na frente. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Meus amigos vão completar aí, queridos. Eu acho que essa ideia, né, de deixar a vida me levar, me lembra também muito uma outra ideia, que é aquela ideia do carpe diem, né, viver como se não houvesse amanhã. Tudo isso é muito bonito na teoria. Eu confesso que quando eu leio coisas, né, poemas que falam sobre isso, eu falo, que lindo, né, assim, viver intensamente a vida. Tem horas que eu me pego até concordando, né, e depois eu acordo e falo, não, mas espera aí. Também não pode ser assim, porque é importante... Com vontade de viver a vida, né, Isabela? Hã? Com vontade de viver a vida, né? Exato, exato. Só que é uma linha tão tênue entre isso que Reinaldo disse, vontade de viver a vida, e botar o pé na jaca, que aí isso é que atrapalha a gente, né? Mas é uma ideia interessante, é bonita e tudo mais. Tipo, cantar essa música, deixa a vida me levar, quer dizer, você vai vivendo a vida e vai deixando as coisas acontecerem. Mas é aquela ideia, né? Quando você é uma pessoa organizada, por exemplo, no seu trabalho, parece para o desorganizado que você é um escravo daquilo, né? Porque, fulano só faz se tiver lá na planilha, ele só gasta aquele dinheiro que ele programou e tudo mais. Então, parece que você é refém, é escravo daquilo. Mas você, depois que se torna essa pessoa organizada, equilibrada, você percebe que, na verdade, o que você está fazendo é se libertando dessas questões, né, materiais. Então, por que eu vou ficar presa a viver intensamente e gastar o que eu não tenho e ficar devendo e depois ter pessoas batendo na minha porta? Por que eu não me planejo e gasto só o que eu tenho dentro das minhas possibilidades, vivo uma vida mais modesta, mas não menos feliz? Então, a gente vai percebendo que esses jargões, né, que a sociedade vai criando e que o mundo vai empurrando para a gente goela abaixo como se fosse alguma coisa benéfica, se a gente passa um pouco da dose e exagera nesse viver, a gente contrai dívidas que depois se tornam irreparáveis e deixam a gente escravos do mundo material, da conquista das coisas mundanas, sem esquecer, né, sem lembrar, melhor dizendo, não é sem esquecer, é sem lembrar que verdadeiramente nós somos espíritos, né? E como espíritos, as nossas necessidades são muito diferentes da matéria. E mesmo na matéria, muitas vezes as nossas necessidades acabam sendo acima do que a gente verdadeiramente precisa. Então, viver dentro desses ditados, né, populares é um equívoco que a gente comete quando a gente passa do ponto, porque viver intensamente é super salutar. Mas quando a gente realmente vivencia isso ao pé da letra, deixando de se cuidar, deixando de se preocupar com a nossa evolução moral, aí a gente já acaba, né, cometendo algo que futuramente vai nos trazer malefício. Certamente esse que deixa a vida me levar, né, ele vai ter muita dificuldade porque ele vai voltar várias vezes na mesma condição, né, na mesma condição, não vai evoluir, vai estar sempre repetido de ano, porque é um relaxado, e a vida vai acabar levando ele mesmo, né, para eternamente reencarnar da mesma forma. Não vai evoluir, não vai melhorar, não vai crescer, né? Mas Deus não deixa as coisas acontecer. Esse Pai é tão maravilhoso que ele acaba arrumando uma maneira de nos esclarecer e a gente toma pé da situação, voltar a crescer, voltar a melhorar, deixar de se levar, né, por esses jargões, como Isabela colocou,
e viveu uma vida saudável, uma vida salutar, uma vida de compreensão, uma vida de desenvolvimento. Gente, mas eu vou insistir aqui com relação à fatalidade, porque tem pessoas que mesmo tendo um planejamento, mesmo ela tendo, procurando ser ordeira, fazer boas escolhas, mas a fatalidade persegue a criatura e dá lá aquela machadada na pobre. E aqui, principalmente para aquele que não é espírita, está nos assistindo, como é que a gente pode explicar essa questão do porquê que já que a gente está vendo aqui que o livre-arbítrio tem um peso tão forte que a fatalidade, de certo modo, nesse contexto não existe? Então, como a gente pode explicar isso, então? Raimundo. As dificuldades, né, e provações, né, pelas quais passamos, né, ao longo da vida, não são fruto do acaso, né? Não são fruto do acaso. E a gente está colocando, a gente já deu pistas, né? Mas sim consequências de nossas ações passadas. Cada um colhe aquilo que plantou em vidas anteriores, né? O que pode explicar o motivo de algumas pessoas enfrentarem tantas dificuldades, né? Além disso, né, a doutrina espírita também nos lembra que tudo que fazemos gera consequências, sejam elas positivas ou negativas. Dessa forma, aqueles que parecem enfrentar constantes adversidades podem estar colhendo fruto das ações passadas, sejam nesta vida ou em vidas anteriores. Então, por fim, né, a doutrina é bastante esclarecedora e ela nos ensina que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, sempre temos a oportunidade de evoluir espiritualmente e superar os desafios que surgem em nosso caminho. Assim, né, ao invés de lamentarmos ou nos sentirmos vítimas da má sorte, podemos encarar essas adversidades como oportunidades de crescimento e aprendizado, né? Então, a gente não pode, quando as coisas não estão funcionando na vida da gente, né? A gente tem que parar um pouquinho, né? Trabalhar nas nossas preces e pedir perdão, porque alguma coisa de errado aconteceu na nossa vida, algum deslize a gente cometeu e a gente precisa buscar forças, né, e se redimir nessa situação. E, Raimundo, pode ser até uma consequência do deixar a vida me levar. Você vai tão deixando a vida te levar que uma hora a conta chega. E quando chega, ela é pesada, e você não está acostumado com as responsabilidades, e aí, de fato, a carga fica pesada. É só consequência daquilo que você tanto postergou. Bela? Reinaldo, por favor, Reinaldo, que já estava. Eu já estava engatilhado aqui. Pois é. Na realidade, o livre-arbítrio já diz: livre, faça o que quiser, a decisão é sua. Agora, as consequências também são suas. Então, se hoje a pessoa passa por todas essas fatalidades, que tudo não dá certo, são consequências das decisões que ele tomou no seu livre-arbítrio, tomou de maneiras equivocadas. Porque toda vez que nós erramos, cometemos um erro, nós vamos de encontro à lei de Deus. E quando vamos de encontro à lei de Deus, nós precisamos reparar aquele erro. Não com o intuito de punição. Deus não nos pune, Deus nos educa. A lei de Deus é para nos educar. Então, para nos educar, a gente tem que passar por privações. É aquela coisa, criança danada, está fazendo muita danação, que a gente faz, bota de castigo. Não deixa ele assistir televisão, tá? Bota ele para banhar 3 vezes do dia. Então, a gente faz e dá de castigo à criança. Para ele sentir, epa, se eu continuar fazendo isso, eu não vou mais assistir televisão. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer. Então, ele começa a mudar. É assim que Deus faz com nós. Quando a gente comete muitos erros, Deus priva a gente de algumas coisas. E como é que a gente passa por dificuldade, tudo não dá certo, porque a gente, em algum momento, tudo aquilo que hoje me faz falta, ontem eu posso ter tido toda a oportunidade de ter tudo aquilo e não fiz direito, fiz errado, usei de maneira equivocada. Então, por isso que às vezes a gente passa por não entende porque... Aí, porque o que falta não entende? Porque você ainda não buscou a verdade e que você ainda não pensou que a vida são ciclos, são jornadas,
que nós temos um passado, um presente e teremos um futuro. E que hoje nós estamos corrigindo o nosso passado, estamos tentando corrigir o nosso passado, estamos tentando ajustar o nosso passado para que o amanhã, o futuro, seja um momento melhor. No futuro, eu vivo uma vida melhor do que eu estou vivendo hoje. Então, quando a gente compreender que hoje as minhas dores e meus sofrimentos são consequências das minhas ações do passado, pode ser do passado até desse presente, mas pode ser do passado de uma outra existência, e eu aceitar isso de bom grado, trabalhando para que esse sofrimento não me faça eu degenerar, eu vou na próxima vida, esse sofrimento eu já me libertei, essa pena eu já paguei, esse ajuste com a lei eu já cometi, essa educação eu já adquiri. Então, é essa que a gente precisa entender, que as nossas dores e os nossos sofrimentos são consequências das nossas ações. Uma coisa que a gente precisa entender é, se alguém fala assim, não, gente, mas uma fatalidade me persegue, é porque aquela pessoa acha que na vida dela estão acontecendo coisas que ela não merece. E às vezes, quando você olha de fora mesmo e observa a vida daquela pessoa, você também não consegue compreender. Tipo, você tem uma vizinha tão boa, uma pessoa tão maravilhosa, e ela passa tanta dificuldade, e aí você fica com esse pensamento, poxa, fulana, filho morreu jovem, está com uma dificuldade financeira, parece que tudo que essa pessoa bota para frente vai para trás, não caminha nada na vida dela, né? Então, uma fatalidade parece persegui-la. Esse é o entendimento de quem está de fora e às vezes até da própria pessoa. Quando você se depara com essa situação, então é porque a explicação para tudo isso que acontece não está nessa encarnação. E aí a gente precisa novamente lembrar que, infelizmente, ao reencarnarmos, o véu do esquecimento não nos permite lembrar de vidas anteriores, situações passadas, últimas encarnações, porque se nós pudéssemos olhar para trás e ver quem nós fomos numa outra encarnação, atirar pelo entendimento de que nós estamos vivendo a nossa melhor versão, então nem gente direito a gente era, né? Porque às vezes eu me olho tendo atitudes, certas grosserias que eu falo, gente, eu já fui pior que isso, nessa encarnação mesmo, né? Eu olho para trás e a pessoa, Isabela, eu digo, tu não sabe, já foi pior, tá? É bom agora, deixa quieto. Então, imagina olhar para encarnações e encarnações passadas. Então, se você se acha vítima de algo, se há uma fatalidade que parece lhe perseguir, agradeça a oportunidade de fazer esses resgates hoje, que você está em condições, porque existe algo no seu passado que lhe colocou diante dessa situação que você vive hoje. Pronto. Mais alguma coisa, gente? Por mim, está dando satisfeito com relação à temática. Então, vamos encerrar nosso programa agradecendo meu amigo Antônio Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui reunido com esses meus amigos queridos, trazendo esse debate gostoso sobre a doutrina, sobre fatalidade, destino, livre-arbítrio, e esperamos que esse programa, as pessoas que nos acompanham, traga alguns esclarecimentos para suas vidas e sirva de algum exemplo para seguir em frente, não colocando culpa no destino nem na fatalidade. Não coloque culpa em ninguém, siga o caminho resignado, paciente, sabendo que você está reparando o seu passado e está se educando. Paz no coração de todos. Isabela Martins. Obrigada, foi um prazer e uma alegria realmente estar aqui hoje falando sobre isso, relembrando, né? E como o Reinaldo bem colocou, que possamos sempre, gente, agradecer. Mesmo as adversidades, elas estão ali, estão nos ensinando algo. E sempre que a gente passar por uma situação muito difícil, muito complicada, e a gente não conseguir encontrar uma razão para ela nessa vida, agradeçamos a oportunidade de hoje estarmos passando por isso, porque é um resgate de algo anterior que não foi possível ser resgatado naquele momento, ou porque nós não tínhamos condições, ou não teríamos entendimento e maturidade para entender. Então, que bom que hoje é o momento desse resgate, que nós possamos compreender essas lições e que possamos ficar em paz. Raimundo Souza. Importante a gente não fazer aos outros aquilo que a gente não queira que façam conosco, né? Jesus ensinou isso para a gente, e se a gente cumprir
esse preceito, né, todos nós vamos viver bem, e as dificuldades vão desaparecer, e a gente vai viver uma vida muito mais tranquila, de entendimento, de gratidão, de perdão, né? E assim também eu agradeço, né, estar aqui com todos nesse momento de aprendizado e de divulgação dessa doutrina consoladora. Muito obrigado, gente. Eu também só resta agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui expondo o nosso trabalho. Participem, comentem, tragam suas dúvidas que a gente tenta saná-las da melhor maneira possível. E, mais uma vez, aos mais de 8 mil inscritos no canal que confiam no nosso trabalho, que a gente possa estar cada vez mais buscando esse entendimento e trazendo para vocês, para que a gente possa junto, e esse é o propósito do programa, estar aprofundando os conhecimentos dessa doutrina que tanto nos auxilia, que tanto nos consola. Paz e alegria a todos e até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?